Olá, eu vou apresentar os resultados do meu PIBIC, que foi uma análise comparativa entre a cobertura da mídia no Brasil e na Argentina sobre a temática da desinformação sobre a vacinação contra a Covid-19. Meu nome é Isadora Martins, sou estudante da Faculdade de Comunicação da UNB, participei do Programa de Iniciação Científica 2021/2022 e minha orientadora é a professora Liliane Machado. Para contextualizar o tema, a pandemia de Covid-19 foi acompanhada por uma onda de desinformação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o que fez com que a OMS declarasse a existência de uma infodemia, que seria o excesso de informações, incluindo informações falsas, circulando durante o surto de uma doença. O autor Cláudio Henriques explica que a saúde é um bom meio de cultura para boatos e rápida circulação de notícias, tanto porque as pessoas, de forma geral, têm pouco conhecimento sobre o assunto, quanto por causa da ansiedade que as notícias sobre doenças e epidemias geram. Então, com o início da vacinação, os imunizantes se tornaram o alvo das fake news. Só que a literatura científica mostra que as teorias conspiratórias poderiam estar ligadas à diminuição das taxas de vacinação, prejudicando, consequentemente, o combate à Covid-19 e a pandemia. Tendo esse contexto em vista, o objetivo da pesquisa era entender como o problema da infodemia foi representado por veículos generalistas e especializados do Brasil e da Argentina, quais temáticas associadas a esse problema se destacaram na cobertura, quais foram as fontes de informação mobilizadas e como elas participaram da cobertura. A metodologia escolhida foi a análise de conteúdo e a gente optou por analisar 3 veículos de cada país com linhas editoriais e perfis distintos. Então, no Brasil, foi escolhida a Folha de São Paulo como um representante da mídia mainstream, o Metrópolis como um jornal mais popular e a revista Pesquisa FAPESP como um veículo especializado em cobertura científica. Na Argentina, o Clarim como um veículo da mídia mainstream, o Página 12 como um veículo mais popular e a agência TSS como um veículo especializado. E o período escolhido para análise foram as 2 primeiras semanas de imunização em cada país. As matérias filtradas de acordo com esses critérios foram classificadas de acordo com a data de publicação, nome do veículo, tipo de nota, se própria ou reprodução de outro jornal, país, título, gênero jornalístico, fontes, temática principal, temática secundária e palavra-chave. Existiam 5 categorias de temática que foram criadas pelos autores Fábio Pereira e Pamela Garcia. Eram elas anticiência, ciência, crise, que abrangia as matérias que abordavam mais o lado político da infodemia, fake news e geopolítica do vírus, que abrangia as matérias que falavam sobre as relações entre os países nesse debate sobre infodemia. Foi observado que a temática privilegiada pela mídia de forma geral foi crise, o que mostra como a infodemia esteve e ainda está fortemente ligada ao contexto político. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Coronavac foi muito criticada e questionada não por critérios científicos, mas por razões políticas. E um processo semelhante aconteceu na Argentina com relação à Sputnik, que foi a primeira vacina aplicada nos argentinos. Outra observação foi a prevalência de fontes identificadas em detrimento de fontes anônimas ou não identificadas, como uma forma de marcar os atores envolvidos no debate. Então, os veículos sempre tentam contrapor o que dizem os governantes, os políticos, e o que dizem especialistas, profissionais da saúde e acadêmicos. Outra observação foi que os veículos tiveram um papel muito importante na tentativa de combater as fake news, então muitas matérias tentavam refutar as fake news com estudos e evidências científicas. O volume de matérias foi bem maior no Brasil, foram 47 matérias no Brasil contra 18 na Argentina. Isso reflete uma tentativa da mídia brasileira de denunciar e criticar a condução da campanha de vacinação por parte do governo federal e a postura anti-vacina adotada pelo presidente Bolsonaro. E um exemplo disso é que a Folha de São Paulo, que foi o veículo que concentrou mais de 60% das matérias no Brasil, teve como principal tema crise e como principal gênero jornalístico coluna. Então, isso mostra como a Folha teve uma postura bastante opinativa e incisiva para criticar o governo federal. Outra constatação foi que os veículos brasileiros dão mais espaço a fontes oficiais e institucionais, tradicionalmente, do que os veículos argentinos. A gente acredita que esse trabalho pode ajudar no mapeamento da desinformação sobre as vacinas, contribuindo, consequentemente, para a criação de políticas públicas voltadas para o combate à desinformação, como iniciativas de educação midiática. E outra contribuição é o caráter comparativo desse estudo, que até então tem sido pouco utilizado em pesquisas sobre esse tema. E foi por meio desse caráter comparativo que a gente conseguiu compreender a infodemia como um problema transnacional.
Algumas sugestões para pesquisas futuras seriam analisar a cobertura da mídia sobre a infodemia em outro intervalo de tempo, então com a vacinação já mais avançada, e em outros países. Então, por exemplo, seria interessante analisar a cobertura sobre a desinformação em países onde o índice de confiança nas vacinas costuma ser menor. Ou então, analisar matérias sobre a desinformação sobre a vacinação infantil, já que a imunização das crianças gerou uma nova onda de desinformação. Assim, eu encerro minha apresentação e obrigada.